Quem vai fazer essa apresentação é a Ellen, é o Ricardo, por gentileza, Ellen, Ricardo. Boa tarde, doutor. Eu estou aqui Você... para fazer a apresentação. Ah, tá. Aguardando talvez o ok, eu já começo aí. Tá ok. Podemos começar, Érica? Técnica? Sim, doutor. Bem, voltamos à nossa reunião novamente, rogando a proteção de Deus. Falta a gravação, então vamos aguardar. Aqui que está gravando. Já Agora iniciei. sim. Agora sim. Tudo ok? Tudo ok, Érica? Técnica, tudo bem? Tudo ok, doutor. Pode começar. Muito bem. Só um pouquinho. Tudo certo. Boa tarde, senhores procuradores, senhoras procuradores. Devido à extensão da pauta, ela houve suspensão para o almoço e nós estamos retornando agora à tarde para vencer, então, a pauta. Novamente pedindo a proteção de Deus, então, damos reinício à nossa reunião ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado de Mato Grosso. O próximo GEDOC é o 3858-2020, eletrônico. O requerente ao Procurador-Geral é a nossa proposta orçamentária do exercício 2021, PTA LOA, da Procuradoria-Geral e do Fundo de Apoio do Ministério Público, FUNAMP, para apreciação e aprovação do 416, de 22 de dezembro de 2010. Peço ao nosso chefe do DTI, do DEFIN, que é o Ricardo, que já esteve com a gente de manhã, que apresente, juntamente com a doutora Ellen, o nosso PTA para o próximo ano. Por favor, você está com a palavra. O DEPLAN, aliás, por favor. Excelências, boa tarde. Retomando aqui, eu vou compartilhar novamente a tela com vocês, com os senhores e senhoras. É o nosso plano de trabalho anual, uma ferramenta gerencial que subsidia a elaboração da lei orçamentária anual. Os poderes e órgãos encaminham isso, o Poder Executivo consolida para envio para a Assembleia Legislativa. Neste ano, nós temos alguns critérios diferentes para a elaboração. E o primeiro é o cenário econômico, político, social, diante do que a gente está vivenciando. E a pandemia, os reflexos disso na retração econômica da arrecadação do Estado. É um cenário também de incerteza, imprevisível e, por enquanto, imensurável. A gente não sabe como isso vai se desdobrar, quando chegará e todas essas ponderações foram feitas pela equipe econômica do governo do Estado, da CEPLAG e da CEPAS, quando nos repassaram as diretrizes para a elaboração do PTA LOA. Isso exige um esforço maior ainda na alocação dos recursos disponíveis. Então, eu citei um exemplo de uma contratação de serviços precisados, e conseguimos uma redução, a equipe de licitação, a equipe do apoio administrativo, a equipe de pregoeiros, de R$1 milhão na licitação de serviços especializados de recepcionista. Então, essa eficiência... O áudio está cortando muito. Não dá para a gente entender, não. Oi. O áudio está muito ruim. Está cortando. Tá. Vê se você... Só um momento, eu vou tentar colocar no 4G para ver se melhora. Só um momento. Excelências, estão me ouvindo? Aqui para mim estava bom até, não estava tendo dificuldade nenhuma. Tem ruído, mas eu não sei se é de microfone ligado, mas o som dele está ótimo, o áudio dele está bom. Aqui para mim estava cortando. Bem nítido. Estou ouvindo perfeitamente. Agora Ouço sim. bem. Agora... Então, eu vou também
falar mais pausadamente. Então, além desse cenário econômico, político e social, nós temos o regime de recuperação fiscal, né, que é a emenda constitucional 81, teto de gastos. Então, nós temos as despesas primárias correntes limitadas a um teto. Ou seja, o aumento em uma despesa implica em uma redução de outra despesa. Temos agora medidas fiscais também implementadas pelo Plano Mansueto e também critérios de elaboração são as diretrizes estabelecidas no nosso planejamento estratégico. Então, as unidades, quando elaboraram a proposta do PTA, foram até o planejamento estratégico e tentaram ao máximo adequar. Em algumas situações isso não é possível, né, que são aquelas despesas corriqueiras, mas as unidades, as procuradorias especializadas, GAECO, CEAF, todos pautaram a proposta no planejamento estratégico institucional que foi aprovado por Vossas Excelências. Também estabelecemos um nível de detalhamento maior da despesa, para aprimorar o controle gerencial. Inclusive, estamos desenvolvendo um sistema de orçamento dentro do próprio DEPLAN, com equipe própria, o apoio da TI também, mas com desenvolvedor, analista de sistemas dentro do DEPLAN, e até o final do exercício 2021, entregaremos o primeiro módulo. No final até o final de 2020, entregaremos o primeiro módulo, e no final de 2021, esse sistema estará pronto, com um controle gerencial bem detalhado, para subsidiar a tomada de decisão da alta administração. Compatibilizamos com o planejamento estratégico institucional, como já disse, e também com o fluxo de execução da despesa. Então, uma espécie de mensalização da despesa, porque nós temos o 10º, recebemos isso 1/12 do Tesouro mensalmente, né? E a gente tem que compatibilizar o fluxo financeiro. Por quê? Podemos ter o orçamento, mas o financeiro só é recebido 1/12 a cada mês, né? Em relação à folha de pagamento, o Dr. José Antônio, pela manhã, ele já deu uma introdução sobre isso. Mantivemos as mesmas premissas de anos anteriores e incluímos ainda a nomeação de promotores de justiça substitutos, 6 promotores, com a possibilidade de ampliação para 10. As futuras aposentadorias também já estão contempladas nos cálculos de folha de pagamento, e a elevação de entrâncias decorrente da resolução de 2019. Então, tudo isso também são premissas de folha de pagamento que foram consideradas. Os valores referenciais que a Cefaz disponibilizou para os órgãos e poderes. A receita corrente líquida foi estimada em 17 bilhões 751 milhões, e isso nos dá um limite de pessoal de 355 milhões. O teto da despesa primária corrente, que é custeio mais pessoal, 514 milhões 413 mil. E o repasse do Tesouro, dividido em duas fontes, fonte 100 e 196, 474 milhões 419. Diante dessas premissas e diante dos critérios financeiros que a Cefaz nos passou, elaboramos a proposta. O detalhamento consta do GDOC eletrônico e aqui eu trago um resumo. Então, em custeio, que são as despesas corriqueiras, além de verbas indenizatórias, a manutenção do sistema administrativo, diárias, enfim, tudo aquilo que não é pessoal e não é investimento, são no total 116 milhões 185 mil, sendo 116 milhões 122 de recursos do Tesouro e 62 mil de recursos próprios. Investimentos,
7.259.000 de recursos do Tesouro, 2.940.000 de recursos próprios. Em pessoal, 333.549.000 de recursos do Tesouro, né, na fonte 100, 17.488.000 de recursos do Tesouro na fonte 192. A fonte 115 são recursos próprios também. O que é a fonte 115? É a arrecadação da contribuição previdenciária, seja a parte do recolhimento do servidor efetivo, do membro, quanto a parte patronal. Então, a despesa projetada é de 47.190.000. Não significa que a arrecadação será essa. A arrecadação é sempre maior, mas a despesa projetada está nessa ordem. Então, o total da Procuradoria-Geral de Justiça no orçamento previsto para 2021 é de 524.613.000. Alguns destaques aqui desse orçamento. Então, os programas das procuradorias especializadas mantiveram os mesmos valores dos anos anteriores, R$150.000. Então, efetividade da legislação penal, é um programa da especializada criminal, defesa dos direitos da criança e do adolescente, 150.000, da probidade administrativa e do patrimônio público também, defesa do meio ambiente natural urbano, 150.000, e da cidadania e respeito aos direitos do cidadão, 150.000. Os programas de gestão e administrativos, eu apresento aqui um resumo também. Então, a gestão institucional é o CAEX, então, o orçamento previsto é 578.000. O GAECO, seja o central quanto as unidades regionais, 3.899.000. O DENJA, engenharia, 2.512.000. O CEAF, 445.000. O apoio administrativo, que envolve o pagamento de pessoal, de encargos sociais, as verbas indenizatórias, manutenção de bens imóveis, a manutenção administrativa geral e a tecnologia da informação, 460.844.000. O pagamento de benefícios e encargos sociais da Previdência, 55.520.000. E operações especiais, que é o recolhimento de PASEP sobre as receitas, 62.000. Então, esse que é o resumo do orçamento da Procuradoria-Geral de Justiça. Nós também temos o orçamento do Fundo de Apoio do Ministério Público, o FUNAMP. É um orçamento mais modesto, porque, basicamente, utilizamos recursos próprios ali. E, para o ano que vem, os recursos próprios que estão previstos são exclusivamente os de rendimento de aplicação. Então, temos um saldo em conta corrente, esse saldo é aplicado automaticamente, então, mensalmente, geram recursos financeiros, e são esses recursos que vão servir para pagamento dessas despesas. Então, em gestão institucional, o CEAF tem um programa também, cursos de especialização e a revista jurídica digital, previsão de R$42.000, o apoio administrativo, compreendendo o CAEX, as perícias, seja pelo banco de peritos, seja pelos convênios, 9.885, os serviços administrativos gerais, serviços bancários, materiais permanentes e as licenças de softwares, de 93.000, e as operações especiais, que é o recolhimento do PASEP, na ordem de 8.700, totalizando 154.900. O orçamento do FUNAMP, ele também, assim como da PGJ, ele pode ser incrementado no decorrer do exercício
com abertura de superávit financeiro. Então, por isso que, aparentemente, ele é modesto, mas no decorrer do exercício podemos utilizar recursos financeiros disponíveis já no caixa do Fundamp para a abertura de crédito e suplementação do orçamento e, com isso, execução de outras despesas. Senhor Procurador-Geral, essa é a explicação, né, a minha apresentação. Caso tenha alguma dúvida, estou à disposição dos senhores. Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Pergunto à doutora Alice se deseja fazer algum complemento antes de passar a palavra para procuradores e procuradores de justiça. Doutora Ellen, nos ouve? Talvez a Ellen tenha caído, não consigo entrar, mas, enfim, pergunto aos senhores se há alguma dúvida para questionar a mim ou ao próprio DEPLAN através do Ricardo. A meu ver, ficou bem claro. Perfeito, doutor Hélio. Eu pedi para o DEPLAN que fizesse os pontos básicos de informação, claro que tem os anexos ou outros detalhamentos, aí, mas os principais, aí, o corpo da estrutura do nosso, para o ano de 2021, basicamente é isso, senhores e senhoras. Não vejo ninguém pedindo para observar. Podemos votar pela aprovação do PTA 2021? Os senhores preferem nominalmente ou quem for contrário se manifeste? É melhor, quem for contrário se manifeste, né? Porque Quem for, de acordo. Melhor. Eu estou de acordo, estou de acordo. Eu também estou de acordo. De acordo. Vamos ver se está de acordo. De acordo. De acordo. Estou de volta. A doutora Ellen caiu a linha, mas ela queria colocar que também estamos nesse foco do planejamento, do planejamento financeiro, claro que também nós temos o foco do nosso planejamento institucional, também direcionado para isso, e isso também, naturalmente, é bem alinhado com a nossa corregedoria, que é o planejamento institucional nosso. Pois bem, então... Temos mais uns dois itens, salvo engano, doutor Paulo. Mas vamos lá, então. Podemos avançar com 2 itens, né? Exato. Eu só vou, então, declarar aqui, por unanimidade, né, a proposta orçamentária do exercício 2021, PTA-LOA, da Procuradoria-Geral de Justiça e do Fundo de Apoio do Ministério Público, FUNAMP, apreciado pelos senhores, de acordo com o artigo 18, inciso 5º da Lei Complementar Estadual número 416, de 22 de dezembro de 2010, foi aprovada por unanimidade e já estamos autorizados, então, a remetê-la ao governo para colocar na lei geral do orçamento para o próximo ano. Então, obrigado, Ricardo, pela sua participação hoje todo dia. Também agradeço a doutora Ellen. Eu quero dizer que o nosso DEPLAN está hoje estruturado, nós temos lá hoje uma equipe boa, com estatístico, temos e outras áreas ali que exatamente ajudam a ter. E o ano que vem teremos novidades, inclusive até em online diário do que a gente está se gastando. O modelo até que já há no Rio de Janeiro, é muito interessante. Mas, novamente, renovo a Ellen, os agradecimentos, e você também, Ricardo, transmita a toda a sua equipe lá pelo trabalho que tem sido feito. Dando sequência agora à nossa reunião, nós temos aqui o GDOC 4723-2020, proposta de resolução, alteração da Resolução 104/2015, que define a atribuição das promotorias de entrância final. Este caso aqui é o caso da cidadania, deixa eu achar aqui, Érica, é isso, né? Exato. Isso, doutor. Que houve um acordo entre os promotores da área da cidadania, juntamente com... Isso aconteceu numa conversa dos colegas por WhatsApp, das minorias, e para que essa promotoria tivesse um incremento. E, nesse sentido, na discussão, quem já teve uma experiência e passou por lá foi o Henrique Schneider,
e aí aqui temos a forma que foi colocada. Eu passo a palavra para o doutor Hélio, que também já deu parecer e pode dar mais esclarecimentos. Colegas, nesse caso aí, as questões das minorias, ficavam a cargo de 2 ou 3 colegas, o doutor Edmilson pode explicar direito. E foi feito um acordo entre eles, e o doutor Henrique Schneider assumiu toda essa parte. Então, houve uma anuência de todos, inclusive do doutor Henrique, que é quem vai ficar com o encargo, e a corregedoria foi favorável, porque entendeu que era prudente e estava de acordo. Então, demos um parecer favorável. É isso aí. Doutor Edmilson deseja fazer uso da palavra? Por favor, doutor Edmilson. Boa tarde a todos. Doutor Hélio, a situação é um pouquinho mais complicada do que essa. Há uns 2 ou 3 anos, esse colégio foi convocado para decidir sobre uma proposta que resultou de um encontro que nós promovemos em Cuiabá, aqui em Cuiabá, onde essas minorias, a população LGBT, né, solicitava que tivesse de fato era distribuído para as 3 promotorias da cidadania antes. Os 3 promotores recebiam algumas demandas e eles queriam que ficasse apenas um. Ocorre que uma das promotorias que recebia a demanda é a promotoria do doutor da educação, que é titularidade do doutor Miguel, e no afastamento do Miguel para a associação, quem substituiu ali foi o Henrique. E o Henrique tem uma certa identidade com a causa, né? Então, o pessoal gostou muito de fazer tratativas com ele, de consultá-lo, etc. e tal, e queria que tivesse um promotor exclusivo, se não o Henrique, pelo menos um. Não, na oportunidade, eu sempre defendi e sempre defendo que essa questão em relação a essas minorias deve ser tratado no escopo educacional. A gente precisa, inclusive, trabalhar essas questões de cidadania nesse âmbito, porque não tem sentido, se não for na formação da sociedade, que a gente possa intervir. Por quê? Porque todos os demais setores já estão delimitados entre nós. Então, eu sempre defendi que ficasse na educação. E na educação, por questão do perfil, tanto foi verdade que quando o Henrique esteve lá substituindo o Miguel, ele se identificou com essa matéria e teve uma certa afinidade com o grupo. Bom, mas a proposta era que criássemos, então, uma promotoria. Não tem sentido, porque não há possibilidade de criar uma promotoria, porque essas demandas são demandas afetas à sociedade em geral. Diz respeito a alguma discriminação, diz respeito à falta de tratamento, diz respeito a alguma demanda que não é atendida, como todos os setores da sociedade demandam ao Ministério Público. Então, insistimos, e na oportunidade o próprio colégio deliberou, foi o Flávio que trouxe, né, o doutor Flávio, que trouxe que ficasse sim na educação. Este ano, eu descobri isso somente esses dias, numa conversa de WhatsApp de grupo do qual eu não participo, devo deixar claro isso, surgiu a história, parece que levantada pelo Alexandre Guedes, que nós precisávamos de uma promotoria para cuidar do Estado laico, da população em situação de rua, das discriminações por motivos religiosos e das matérias relacionadas à discriminação em questões de gênero. Bom, nessa história, aí havia até uma... A doutora José Antônio, não sei se o José Antônio, o doutor Deusdete, achou interessante a demanda, né? E na primeira conversa que eu tive, eu falei, ótimo, então vamos verificar as demandas que estão na educação, que estão exigindo a criação de uma promotoria sobre isso. Nós não temos demandas suficientes, específicas sobre esse grupo temático, que autorize a criação de uma promotoria. Pode levantar no SIC, a não ser que a Corregedoria trouxe elementos que não são do meu conhecimento, porque nós temos produzido roteiros, já elaboramos roteiros sobre discriminação, já elaboramos roteiros sobre população de rua, e no que diz respeito ao Estado laico, defesa do Estado laico, que é uma das propostas que o Procurador-Geral hoje traz, é uma situação um tanto quanto absurda até, porque o Estado já é laico. O Estado já é laico. Então, o que o promotor tem que fazer é atuar para que isso seja respeitado em eventuais situações que demandem
a ofensa ao Estado laico, o Estado brasileiro é laico. De novo, volta na educação. Como é que a gente faz isso? Todo o processo de intervenção para que isso possa evoluir com qualidade tem que ser na formação da pessoa, na formação educacional, na base curricular, nas interatividades com a escola privada, com a escola pública, porque senão nós fazemos igual muitos estão fazendo, e eu já falei isso em Brasília, gente, falei, vocês nunca vão me ver, depois de 30 anos do Ministério Público, orientar promotor a tirar o crucifixo de Cristo que está numa sala de promotor, ou que está numa sala de prefeito, ou que está numa sala de governador. Porque nós temos tanta coisa para defender, e isso que é algo que só traz positividade, eu não posso exigir. Isso, se a gente olhar a atuação de algumas promotorias em defesa do Estado laico pelo Brasil afora, está lá, retirada dos símbolos religiosos dos espaços públicos. Dentro aí fala e situa, não porque tem símbolos de Cristo, na mesa da autoridade tinha sei lá, um santo, coisa parecida, enfim. E nós tivemos aqui na Procuradoria, um evento que é marcante. Um belo dia a diretora chegou para mim e falou, doutor, aqui tem um pessoal que vem do pessoal do Senhor Divino, que quer arrecadar, passar sala por sala para colhendo esmolas. Isso não é, alguém falou para mim que isso é ofensa ao Estado laico. Eu falei, olha, isso tem algo a ver com a laicidade das pessoas, mas isso não é permitido a quem quer que seja. A autoridade pública não pode autorizar que venha aqui na repartição pública time de futebol para angariar recursos, que venha aqui qualquer representatividade da sociedade para colher, passar sala por sala para colher recursos. Você não precisa invocar a laicidade das pessoas para que isso seja proibido. É só usar as regras normais e tem. E o que eu temo, e eu digo isso porque nós estamos com essas histórias, Estado laico, população de rua, né? Em relação à população de rua, também quero citar alguma coisa a respeito. Chama-se população em situação de rua. O que demanda alguém em situação de rua? Demanda um atendimento médico, nós já temos a promotoria de saúde. Demanda algum atendimento em órgão público, nós já temos as promotorias adequadas. Demanda alguma intervenção por conta de uma ignorância, por conta de um abuso, por conta de uma lesão que foi cometida, que já temos as promotorias criminais. E, em algumas situações, demanda a situação para as promotorias do patrimônio. Enfim, eu acho que nós temos trabalhado numa redução tão grande da instituição que a gente está começando a criar problemas para nós mesmos. Alguns estados têm a promotoria de cidadania e defesa coletiva para englobar esses temas todos. Eu até posso discutir a criação de uma nova promotoria da cidadania em Cuiabá, mas se a gente parar para pensar como que se dá a forma da nossa atuação. Porque em situação de moradores de rua, primeiro que é uma população que não demanda, que não tem muita orientação jurídica ou mesmo cultural para vir ao Ministério Público. E eu fui numa reunião uma vez, que tratava dessa matéria, porque fui convidado por outros setores, e lá tinha um representante do Ministério, não representante do Ministério Público, mas um ativista, por acaso, procuradora de justiça, procuradora, para ser sincero. E ela estava lá como ativista, a doutora Julieta. A Julieta estava lá e eu entrei para participar em nome do Ministério Público. E as demandas todas que tiveram naquele encontro foram relacionadas à área da saúde. Então, a intervenção do Ministério Público, e é isso que eu acho que a gente precisa analisar, é que a Procuradoria-Geral está trazendo uma demanda, uma proposta de incluir numa promotoria de substituição, que já está, e só agora fiquei sabendo assim claramente, que já está sendo incumbida de atuar na comarca de Santo Antônio de Lemegé, com todas as demandas locais, e sendo uma promotoria de substituição. Está se dando atribuição a essa promotoria de substituição. Então, ela teria que mudar o nome para virar uma promotoria de defesa da cidadania e a gente discutir como é que essa história está. Porque a promotoria de substituição ela tem aqueles efeitos, a temporalidade, né, e a possibilidade de trabalhar em setores diversos, que é para facilitar ao gestor institucional para ele utilizar o promotor em substituição de acordo com a necessidade que se apresenta. Nessa hipótese aqui, nós estamos dando a uma promotoria de substituição, estamos transformando ela, ainda que continue com a substituição, em uma promotoria de titularidade.
Uma titularidade que, a meu ver, está inserida dentro das questões de cidadania. Eu acho que a gente pode até discutir. Eu queria que a Corregedoria trouxesse os elementos que autorizam o enfoque de que é necessário uma promotoria para a defesa do Estado laico, uma promotoria para a defesa da população LGBT e uma promotoria exatamente a partir dos dados concretos. Porque se nós estamos experimentando essas situações, é ínfima a nossa atuação ainda, porque chegamos à conclusão que aquele escopo de militância que a gente tinha, não, vamos criar aqui, criar ali, ele não pode ser encaminhado se não atrelado com aquilo que é colocado já na realidade. Ou seja, nós estamos tirando atribuições da promotoria que são do patrimônio público, quando aparece a incúria ou a inércia do poder público. Nós estamos tirando atribuições que é do promotor da saúde, quando aparece a visão divorciada do que é saúde. Saúde não é apenas tratamento de doença, é oportunizar às pessoas qualidade de vida, é oportunizar às pessoas que elas não sejam submetidas a condições insalubres. Educação, sobretudo educação, que é o que formata a questão, e aí vem o respeito à religiosidade, porque senão a gente começa a atuar num cenário que, em vez de somar para a instituição, em vez de somar para a coletividade, só traz uma zona de conflito. No Tribunal de Justiça, quase todos os meses que eu vou lá nas sessões dos tribunais, uma desembargadora, ela chama os desembargadores e o procurador para fazer uma oração antes de começar a sessão. E um dia alguém me falou, mas isso não é ofensa ao Estado laico? Eu falei, não, isso é apenas tão somente uma exteriorização da manifestação religiosa dessa pessoa, e vai quem quer, não há nenhuma situação que configure um Estado que está agindo. A defesa do Estado laico é na formação do povo brasileiro, é no respeito à diversidade que as crianças e que alunos em todos os graus devem incorporar. Porque eu temo, doutor José Antônio, que nós façamos tudo isso e daqui a pouco, o senhor já ocupou uma ponteira nesse sentido, lá atrás, movido por movimentos, por situações que indicavam a criação de uma promotoria para atuar somente no terceiro setor, nós criamos, com a autorização desse colégio, a promotoria do terceiro setor, e o senhor foi ocupar essa promotoria, e 15 dias lá o senhor mandou um documento ao corregedor que não havia demanda para isso. E essa promotoria foi, então, esquecida. Por quê? Porque nós, que tínhamos condições de fazer com que essa atuação do terceiro setor fosse inserida dentro daquela rotina das promotorias, achamos que um promotor poderia fazer algo diferente daquilo que já era realizado. Então, dentro do escopo que eu sempre defendo, acho que a configuração atual da promotoria da cidadania pode sim sofrer alguma alteração, mas a partir da reflexão sistemática de onde é que nós estamos e onde é que nós queremos chegar. Qual que é o resíduo? Esse resíduo de Estado laico, aqui nós temos pouquíssimas situações. As intervenções em relação a moradores de rua, temos algumas intervenções sim, e as intervenções que a gente coleciona na Procuradoria da Cidadania são todas, a maioria delas de ordem na área criminal, né? Mas tem sempre um promotor atuando. As questões de gênero, já existe todo um perfil institucional voltado para isso, e essa clientela está cada dia mais especializada, e aquela demanda anterior, que só por esse encontro com as minorias, quem promoveu foi essa procuradoria que eu ocupo. Nenhum promotor ousou fazer isso. E eu não tenho atuação, não tenho capacidade de gestão, de postulação para correção de eventuais desconformidades. E produzimos, inclusive, todo o material de apoio, que esse dinheiro que acaba de ser mencionado aqui no orçamento que o DEPLAN apresenta para a gente. Nós produzimos camisetas, produzimos folhetos, produzimos roteiros, para que essa atuação lúdica, essa atuação interativa com a comunidade fosse desencadeada, e tivemos o respaldo somente daqueles que naturalmente já realizavam esse trabalho. Não conseguimos inserir isso dentro do conceito institucional. Acho, então, de novo, que se a proposta é para que a gente avance na melhoria da qualidade em relação a essas pessoas, a gente pode fazer com a atual estrutura, ainda que essa estrutura seja de algum modo adequada. E não apenas, então, somente designando uma promotoria ou outra, tirando a atribuição de uma promotoria que já não está realizando isso, que deveria fazê-lo nessa concepção, mas não faz porque tem
outras atribuições. Não estou aqui falando da situação de inércia em relação à matéria, mas em relação à qualidade dessa atuação. Por isso, eu acho inoportuna essa proposta que é apresentada agora e indico que ela não tem sentido a gente apressar dos moldes que está sendo colocado. É isso, Luiz. Obrigado, doutor Edmilson. Eu quero, antes de passar a palavra para o doutor Domingos, para o doutor Hélio Fredolino, eu queria fazer alguns esclarecimentos, até registrados pelo doutor Edmilson. De fato, essa discussão ocorreu no nosso grupo institucional do Ministério Público, de questões pontuais das minorias, e houve o registro histórico e que quando, ali substituindo o doutor Henrique Schneider, fez um bom trabalho. Eu me lembro uma vez que ele recebeu o grupo de uma minoria LGBT, tirando foto na promotoria e tendo esse, além do histórico dele familiar, de ter familiares, seja na situação de familiares que não vem o caso, mas também que tenha contato com esse público de minorias. E aí é uma questão de perfil dele para um grupo tão delicado. Foi nesse sentido que houve a discussão e depois vem a proposta, onde o doutor Henrique, ele é titular de Santo Antônio, apesar de ser uma substituição, ele é o titular de lá, faz parte dessa promotoria, ele não deixaria de ter as funções lá em Santo Antônio e estaria, assim, agora, vindo para a cidadania especificamente para essas questões pontuais. Na questão religiosa, é claro que a expressão é essa, mas a gente sabe também que as religiões de matriz afrodescendentes, pelo menos aqui ainda não me lembro de notícias, mas são discriminadas, infelizmente, por algumas religiões neopentecostais, fazendo um ponto negativo dessas religiões, direito de professar a sua fé com a sua matriz africana. Então, tem esses pontos, assim, não é de não deixar as pessoas se manifestar, essa, pelo menos, é a visão que eu tenho nesse aspecto. Então, e aí tem o perfil mesmo do Henrique Schneider, nesse ponto, com devido respeito às ponderações do doutor Edmilson, muito bem colocadas. Antes de passar a palavra para o doutor Domingos, aliás, pode falar, Domingos, depois eu passo para o doutor Hélio, por gentileza. Eu estou meio na linha do doutor Edmilson. Quando eu vi essa proposta aí, eu, sinceramente, eu fiquei na dúvida. Eu até queria saber e já questionar o doutor Hélio sobre isso. Doutor Hélio, que na reunião hoje de manhã, e assim como na reunião passada, quando se falou na elevação de promotorias, de fusão de promotorias, ele enfatizou bastante a necessidade de dados reais acerca das demandas e tal. E aí, nessa linha, eu queria saber dele exatamente qual foi o levantamento que ele fez, né, acerca dessa demanda que ele fez dessa questão de situação de população de risco, né? Essa é uma. Qual que é a demanda que o senhor apurou para dar agora seu parecer a favor? Qual é a demanda que existe com relação à questão da discriminação por motivo religioso? Quantas demandas dessa matéria que já houve aí nessas promotorias para que crie, né, essa nova atribuição? E também, por que não a discriminação por questão de gênero, né? Ela não pode ser demandada, feita, por exemplo, com relação a mulheres, lá naquela promotoria de violência doméstica. Mas, fundamentalmente, eu quero saber sobre esses dados, né? Que o doutor Hélio sempre zeloso na busca desses dados para tomar decisões. Qual foi o levantamento que ele fez aí com relação a isso? Doutor Domingo, não foi feito qualquer levantamento quantitativo de demanda, mas essa matéria já vem sendo discutida lá atrás, quando uma vez tentou se colocar, salvo engano, toda ao cargo do doutor Cesarenko. Isso aí vem sendo discutido. Por quanto? Chega-se a uma conclusão, em tese, pelo menos, de que esse pessoal, essas minorias, se eles tiverem um promotor específico para procurá-lo, seria mais ideal e mais conveniente para eles.
Então, foi levado mais em consideração esse aspecto. O doutor Domingos Schneider, para quem se lembra, era muito religioso também. E outra coisa, eu acho que é muito mais fácil bater a porta de um promotor, de uma promotoria, do que buscar a saúde para um ou o problema, qualquer outro tipo de problema com outro. Então, ele sabe que o promotor, a promotoria é aquela, a 25 possível, que vai responder, que vai atender, presumivelmente a contento, né? Do que ficar correndo de um lado para outro, dependendo da matéria que vai ser discutida. Então, nós não fizemos o levantamento do quantitativo, mas nos preocupamos com aquilo que vem sendo tratado já há tempo. Então, por conta disso, daí houve um acordo entre eles, com a aquiescência do doutor Domingos, e nós achamos aqui na corregedoria razoável para assim. Porque nós não vamos ficar procurando quanta demanda foi, o que houve, procurou por isso, por aquilo. Nós aceitamos a ideia de que tivesse uma promotoria exclusiva para tratar do assunto. Só isso. Eu só vou reforçar aqui e quero buscar responsabilidade para mim, e tive uma conversa com o doutor Hélio. A questão aqui, e a responsabilidade é minha dessa proposta, eu acho que é uma questão de uma sensibilização para não ficar na mão só dos outros, de ficar na mão dos outros promotores de forma residual e, efetivamente, ninguém assumir, como eu faço minha meia-culpa aqui, doutor Edmilson, quando eu fui para o terceiro setor e não assumi. Então, eu acho que é uma questão de... aqui eu vou usar as palavras do doutor Scalopi. Vamos testar o Henrique Schneider lá. Minha memória só traz o Henrique uma vez recebendo o grupo do LGBT lá. Então, eu acho que é uma demanda reprimida, sim. Há uma demanda reprimida, sim, e talvez o Henrique Schneider poderá trazer essa demanda. Então, por números, a gente não aprova. Nós, os colégios aceitamos, a corregedoria aceitou, o procurador-geral aceitou. E claro que não tinha demanda porque o senhor não procurou essas demandas. Porque o senhor não se inteirou com a causa. Então, o problema era o promotor, não era a promotoria, né? Nós temos hoje já definido quem deve tratar dessa matéria. E nós já temos definido que esse é um processo educacional. E bastava buscar. Exatamente. Entendeu? Nós não tivemos essa coragem de dizer isso. Eu estou tendo agora essa coragem de dizer isso. Quando nós criamos a promotoria da educação, o doutor Marcelo e o doutor Paulo lembram disso, não foi para ser um bedel do gestor da administração pública, foi para trabalhar a educação na acepção máxima da palavra, para buscar as formas formais e informais de educação, para criar essa cultura de que o Ministério Público deve intervir para a formação da sociedade, e não apenas somente para a correção, fazendo aquilo que o pessoal do patrimônio já faz com muita eficiência, né? Só para eu entender, se me permitem, só para eu entender a questão, parece-me que as atribuições estão distribuídas em 3 promotorias, e a proposta é de concentrar uma promotoria só. Né? Agora continuou. Agora a ideia é concentrar numa promotoria só. Não, já está só em uma. Já é. Aqui, ó. Hoje... Está dividindo em 2. Um colega está falando que é da cidadania, agora vai ser outro colega que vai falar. Quer dizer, é trocar 6 por meio. Eu tenho mais inscrições, doutor Jacó, o senhor quer concluir? Que aí eu vou chamar os restantes. Não, eu só estava... Parece que a minha compreensão é esta, né? Nós estamos concentrando essas instituições numa promotoria só. Sim, do doutor Henrique. Essa é a proposta. E ele já está mais assimilado mais com essas matérias e tal. Eu estou de acordo. Exato. Certo. Bem, vamos continuar aqui. O doutor Domingos já falou. Doutora Ana Bardusco, por gentileza. Olha, eu só quero lembrar que em outras distribuições de atribuições de outras comarcas, nós sempre consideramos as decisões dos colegas, imaginando que cada qual faz a sua divisão em cima dos seus atributos, do seu conhecimento, de sua preferência. E é isso que aconteceu aqui, pelo que eu entendi. Os promotores se reuniram e fizeram essa divisão.
eu não vejo prejuízo em acatar essa proposta, muito pelo contrário. Eu acho que ela pode ser uma forma de estar sensibilizando toda essa questão, tanto para os promotores como para a própria sociedade. Hoje, o fato da gente não ter um número de procedimentos tramitando na promotoria pode ser por falta dessa sensibilização que não existe. Quer a população de entender que o Ministério Público é um espaço dele, e quer também do promotor identificar espaços de atuação institucional. Então, assim, eu não vejo prejuízo. Entendi as considerações de Nilson, concordo com ele, né, assim, na questão básica do que ele fala, mas eu não vejo prejuízo disso. Eu acho que é uma proposta que só deve propiciar um melhor atendimento para a população e também um melhor trabalho por parte da instituição. Era isso, muito obrigada. Doutor Marcelo Ferra, por favor. Primeiramente, né, gostaria assim, às vezes a gente falar em questão de número nesse tipo de promotoria, eu acho um pouco temerário, por dois motivos. Primeiro, a promotoria do doutor Henrique é uma que já existe. Então, a gente está colocando uma atribuição a mais naquela promotoria. Então, se a gente não aprovar, ele vai ficar com a atribuição anterior, em tese, atribuição a menos. E, às vezes, o número, nessa área de cidadania e em algumas áreas, depende muito da demanda que o integrante do Ministério Público procura. Não é, às vezes, só aquilo que bate na sua porta. É diferente de uma promotoria de processo, que você quantifica com mais facilidade. Essa proposta, realmente, a primeira vez que eu vi, igual o doutor Edmilson, foi num grupo de WhatsApp. Acho que quem sugeriu foi o doutor Alexandre Guedes, que sugeriu que tinha que ter uma promotoria para aquela finalidade específica. A partir do momento, eu tenho um raciocínio simples, que eu vejo que a pessoa sugeriu, disse que era importante e que na hora da divisão não quis ficar com aquela parte, é sinal que, às vezes, entre os que estão lá, não se sentem com aptidão específica para aquela a parte. Senão, o residual já era distribuído em três, qualquer um dos três podia pegar aquilo lá como residual e atuar com mais efetividade. Então, eu acho que é até interessante a ampliação nessa área de cidadania, porque é um momento que talvez assim o Ministério Público está passando um momento conturbado, um momento que está, às vezes, aquele Ministério Público mais cidadão que a Constituição lutou, ele vem sendo um pouco suprimido por um perfil muito lei e ordem. Então, às vezes, é bom também para dar uma dosagem nessa situação, um reforço nessa área. Agora, eu concordo com o doutor Edmilson da desnecessidade de, na atribuição, constar o termo do Estado laico, porque a partir do momento que já fala que é para evitar discriminação racial ou religiosa, já está contemplado. Porque o que a gente tem que falar? Evitar que a pessoa seja discriminada por sua preferência, por motivo racial, por sua preferência religiosa, por sua orientação sexual. Mas não precisa falar que ele vai lá defender um negócio que é constitucional. O Estado é laico. Isso é constitucional. Então, eu acho que realmente esse do Estado laico está a maior, é desnecessário, é expletivo. Então, eu estou de acordo com a proposta, mas eu tenho essa crítica igual do doutor Edmilson, da desnecessidade desse termo na hora da minuta da resolução. Doutor Marcelo, cortou seu som. Então, não, eu estou de acordo com a criação dela, mas eu acho que podia tirar. Eu estou com a resolução, eu não estou aí. Na resolução, no inciso 1º, que fala atuar na defesa da população em situação de rua do Estado laico. Para mim, podia retirar essa parte do Estado laico, porque quando já fala que ela é para também evitar discriminação por motivos religiosos, para mim já está englobado e é um termo mais adequado. O que o promotor tem que fazer é evitar essa discriminação por motivos religiosos, já que o Estado é laico.
Perfeito, doutor Marcelo. Bem, doutor Medeiros, depois volta o doutor Edmilson. Senhor presidente, dos colegas, eu estou observando que a discussão é tirar da área da educação, né, e passar para uma promotoria ali que seria mais específica para tratar desses assuntos. Agora, eu queria saber da corregedoria o seguinte, na área que está, na promotoria que está, a promotoria não tem atendido esse pessoal, tem essa demanda para poder ter essa nova promotoria? Como é que é? Bom, se tem a demanda, que eu acho que deve ter, então vai ter lá demanda reprimida, né? Parada, não está sendo dado o devido tratamento. Se não tem, e é uma área sensível, né, da população, que precisa realmente de uma atenção mais especial, mais específica, às vezes de uma pessoa que compreenda melhor essas questões, porque nem todos nós compreendemos disso, aí eu acho que até necessitaria de uma promotoria específica só para tratar dessas questões, tá certo? Agora, como disse o doutor Edmilson, eu acho que essas atribuições, elas não podem ser colocadas aí nessa promotoria de substituição, ou então nós deveríamos modificar a redação, em vez de colocar como competência, colocar só para coadjuvar a promotoria da educação nessas questões, que aí ficaria como uma substituição, né? Mais ou menos uma substituição. Agora, seria interessante a gente também verificar se existe a demanda e por que a promotoria da educação, se existe, não está atendendo, ou se não existe, nunca foram procurados e tal, para a gente poder fazer essa mexida aí, né? Obrigado, doutor Medeiros. Doutor Edmilson, novamente, por gentileza. Então, respondendo a Ana, na verdade, doutor Jacó, bom, eu quero deixar claro que se a opção política da instituição for aumentar as promotorias da cidadania, eu dou o maior apoio, como diz por aí. Vamos aumentar. Vamos criar uma quarta promotoria da cidadania. Eu acho até que a gente tem que mudar os nomes, porque os nomes falam muito das pessoas. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando uma promotoria, e eu já falei isso para o procurador-geral. Nós já estamos tendo uma promotoria de substituição para tocar Santo Antônio do Levegé, toda a comarca de Santo Antônio do Levegé. Eu acho que aquela promotoria tem que ser muito mais ousada. Nós estamos agora autorizando o promotor substituto que está respondendo por Santo Antônio a responder também por uma demanda que já está inserida, viu, doutor Jacó? Ela já está inserida no contexto da educação. Eu não vejo a atuação da promotoria de educação que existe especificamente em Cuiabá e só em Cuiabá, se não for um trabalho além daquilo que é monitorar o que o gestor, o secretário de educação está fazendo. Tem que trabalhar como é que está sendo a educação, a formação do povo brasileiro. Quem quiser trabalhar essas questões da discriminação, tem que insistir para que toda a legislação está criada. Nós temos lei para tudo. Tem lei que exige que as escolas adotem a história afrodescendente. O promotor, se quer trabalhar nessa área, basta acompanhar como é que as escolas estão trabalhando isso. Não é mandar ofício pedir informação. Não é mandar pedir informação se está fazendo aquilo. É o promotor ter uma linha de atuação em relação a isso. Nesse aspecto, se a gente tivesse, então, e aqui disse aqui do doutor Henrique, se for para o doutor Henrique vir para a cidadania, integrar o núcleo da cidadania, a gente fazer um rearranjo, chama lá o núcleo de cidadania de defesa dos interesses da cidadania na tutela coletiva, ótimo, mas a gente está mudando até o nome tutela, a gente está mudando agora o nome para interatividade com a comunidade. Os promotores têm que avançar para isso, senão nós vamos criando uma, criando duas, criando três, criando 10 promotorias. A história das organizações não governamentais, na minha concepção inicial, era a questão da cidadania também. Fomos vencidos, mudamos para lá. Depois voltou a promotoria, não existiu. Mas eu acho que, se
a instituição quiser trabalhar essa matéria na perspectiva inclusiva de formação do povo brasileiro, estou pronto e a hora para ajudar. Mas quero dizer a vocês que estou há 15 anos fazendo isso, e vai lá para mostrar para vocês o capital de informação que eu passo para as promotorias, e o resumo de atuação de promotoria é essa. É exatamente, vamos tirar o Cristo da parede, vamos fazer com que não haja o feriado religioso no dia tal, coisa parecida, ou seja, tutoriar o que a gestão pública vem fazendo. Mas, só para corrigir, para dizer que a matéria não merece atenção, merece sim, só que ela já está parametrizada. Hoje a promotoria da educação tem 2 pontos. O segundo ponto é esse. Nós estamos tirando de lá e colocando na promotoria de Santo Antônio, que é onde vai ser desenvolvido o doravante segundo a proposta. Obrigado, doutor Edmilson. Bem, na sequência, novamente o doutor Domingos e depois o doutor Hélio Fredolino. Doutor Domingos, por gentileza. Eu vou insistir, se me permitem, nessa questão. A primeira é demanda. É verificar a demanda. E dava para levantar esses dados. Tem condições de levantar, porque já existe uma promotoria ou promotorias que fazem isso. Porque não só, por exemplo, questão de pessoas em situação de risco, como bem disse o doutor Edmilson, essa gente, muita coisa que eles têm é relativamente à habitação, é relativamente à saúde, né, é à educação, certo? Então, não tem essa de dizer... Também não consigo enxergar essa dificuldade. A pessoa, por exemplo, nessa situação de risco, fala assim, não, é melhor concentrar tudo numa promotoria só, porque todo mundo... é só bater a porta do Ministério Público e falar, com quem que eu falo? É com fulano. Pronto, está resolvido. Qual que é o seu problema? É saúde, vai para cá. E o seu? Meu é educação, para cá. Meu é habitação, para lá. Pronto, está resolvido. Mas o fato é que nós temos que levantar a demanda para decidir. E, veja, e também na linha do doutor Edmilson, eu enfatizo, né? Olha, você vai tirar ali a demanda que está, as atribuições que está dentro do núcleo de cidadania, onde é para estar, e colocar numa promotoria de Santo Antônio do Leverger, que não está no núcleo da cidadania. Ora, e Santo Antônio de Leverger tem muita coisa para fazer. Certo? Principalmente na área ambiental também, diga-se de passagem. Eu mesmo atuei lá enquanto promotor, fiz uma série tem aquele projeto Verde Rio, tem muita coisa para fazer e que está sendo feito pelos colegas aqui da capital, poderia ser feito pelo promotor de lá de Santo Antônio, que está mais próximo, já que ele está muito folgado. Então, Santo Antônio tem o que fazer. Então, assim, a gente está, repito, tirando as atribuições de dentro de um núcleo de cidadania, sem saber qual é essa demanda, mandando para uma promotoria, que é de Santo Antônio, que não compõe esse núcleo e que tem outras tantas demandas importantes, certo? E sem saber, afinal de contas, se é possível essas demandas serem englobadas pelo núcleo, ou continuar como está, enfim, desenvolver políticas integrativas entre o núcleo. Tem o cara, sabe, situação de risco, a saúde, a educação, está tudo ali. Honestamente, sem a demanda, sem eu saber qual é a demanda, que pode ser levantada, tirar do núcleo de cidadania, mandar para uma promotoria de outra cidade, né? De outra cidade. E mais, uma demanda que foi discutida em grupo de WhatsApp, foi apresentada em grupo de WhatsApp, que a gente sabe que tem ali, são uns 20 que ficam ali o dia inteiro falando, né? Enfim, e não se levanta números, eu não tenho muita simpatia com a proposta, honestamente. Doutor Domingos, só para um detalhe. Naturalmente que, primeiro, o doutor Henrique, a corregedoria deve falar, o doutor Henrique sempre, quando é solicitado para atuar em outras demandas por falta de promotor, ele nunca se negou
aí no dia a dia, porque, claro, Santo Antônio tem suas demandas, e ele estaria fazendo parte, nessa parte da cidadania, quando está cuidando dessa minoria, e, ao mesmo tempo, indo para Santo Antônio, onde, inclusive, lá tem uma estrutura, mas ele também tem um gabinete dele aqui. Então, essa questão geográfica de que não está saindo da cidadania, pelo contrário, ele também está integrando a cidadania. Volto a dizer, é uma minoria, acho que tem demanda reprimida, até por questões até inconscientes, talvez, dos colegas no trato dessa situação, e volto a dizer, acho que nós poderíamos comentar com o Henrique, que tem um perfil, um histórico e uma sensibilidade para essas situações. E talvez a mesma linguagem, vamos dizer assim, dessa população que talvez não saiba pedir o socorro necessário para os seus pontos pequenos. Então, a demanda, o racismo está aí estrutural nesse país, por exemplo, de forma enorme. E quantas denúncias será de racismo nós tivemos esse ano no estado de Mato Grosso? Talvez nenhuma. Mas dizer que não existe o racismo está aí. Como questão também dessas minorias, às vezes ainda negro e homossexual, que a situação é mais difícil. Então, é nessa visão, não de números. De números não teria necessidade. Doutor Hélio Fredolino, por gentileza. Só adiantando, eu concordo com o doutor Marcelo da questão do Estado laico, de retirar da proposta. Doutor Hélio Fredolino. Olha, com todo o respeito àqueles que estão preocupados com o quantitativo, eu acho que o quantitativo ele começa a surgir a partir do momento que a pessoa sabe uma porta onde bater. Aí aumenta ou diminui o quantitativo. E nós temos que levar também em consideração que os colegas que estão na cidadania, se eles se propuseram a fazer isso, é porque alguma razão existe. Eu, por exemplo, não me daria bem trabalhando no meio ambiente. Minha área é criminal. Então, pode ser que eles tenham encontrado aí uma questão de afinidade com o trabalho, com o atendimento a essas pessoas. Nós levamos isso também em consideração, porque o quantitativo ele pode não existir hoje, mas ele pode passar a existir a partir do momento que as pessoas começam a ser recebidas e sentir a simpatia daquele que está atendendo. Então, isso foi levado em consideração. E, acima de tudo, o trabalho feito entre os colegas para chegar a esse acordo. Não é porque o menino está trabalhando em Santo Antônio, porque a promotoria está aqui, a privada aqui, que ele não possa atender e fazer parte, nesse especial, ao grupo do núcleo da cidadania. Então, eu não vejo, nós levamos isso em consideração. Só isso. Obrigado, doutor Hélio. Doutor Medeiros, novamente, por gentileza. Hoje estou falando demais, né? Não, que é isso. Eu queria então fazer uma proposta, não sei se vai ser adequada, tá? Mas como a atribuição dessa promotoria do Henrique é atuar... Ele não é substituto de Santo Antônio, né? Ele já é titular da promotoria que atua lá. Embora uma promotoria daqui que atua lá. Acho que foi na época do doutor Marcelo que nós fizemos esse ajuste aí para não ter que colocar um promotor especificamente lá para Santo Antônio, né? Então, em vez de tirar a gente podia tirar essa expressão 25ª cível de substituição, tirar essa expressão promotoria de substituição e deixar a 25ª cível de Cuiabá com as atribuições de Santo Antônio e nesta matéria aqui que foi colocada agora. Medeiros, se olhar a proposta, a resolução, a minuta está tirando a subscrição. Eu estou com a minuta na mão aqui, que todo mundo recebeu. Pode olhar. Não, mas é porque ali em cima ainda continua. Esse gráfico que está aí, que eu não sei o que colocaram, mas a minuta da resolução... Eu nem... Por favor, estou olhando a minuta da assessoria, coloque a minuta da resolução, por favor, não esse gráfico. Bom, vamos ver aqui. A minuta da resolução fala que passa a integrar o núcleo da cidadania e tira essa. Pode olhar. Cadê a 25ª aqui? Aqui não está. Baixa mais. Baixa mais. É na outra página. Aí, para aí. Olha esse 1.2. 7ª, 8ª, 25ª e 34ª. Não, aí eu concordo. Daí,
faixa, a 25ª promotoria compete. Ah, bom. Aí tá certo. Não, é isso que eu estou falando. Ué. Perfeito, isso. Santo Antônio, feito relativo aos direitos coletivos na área da defesa, né? Então, gente, mas... Pois não, Medeiros, desculpe te interromper, desculpe. Não, quando eu vejo essas expressões, os feitos relativos a outros direitos difusos coletivos da área de defesa da cidadania, fica tão assim, fica tão solto, porque é aquele negócio, vai começar a dar jogo de empurra daqui a pouco. Não, isso aqui é outra coisa, não é meu. Não, isso aqui também não é meu. Não, isso aqui não é meu, é seu. Vai sobrar tudo para a 25ª. Eu acho que a gente poderia dar uma especificada, o que são esses outros direitos difusos e coletivos. Porque vai tirar os outros direitos, por exemplo, educação só vai ficar na educação, cidadania só na cidadania, a saúde só na saúde, consumidor só consumidor. E o resto viria tudo para a 25ª? Aí já estava, doutor Medeiros, é o que eles chamam entre eles de residual. Pois é, mas o residual mas aqui está com nova redação. Ah, não, mas aqui, ó, sobre os critérios de alternância e igualdade. Aí consertou. Tá certo. Exato. Para não ficar tudo com um só. Exato. Aí tá. Aí eu acho que... Aí eu acho que eu estou de acordo. Bem, eu gostaria de aderir à proposta do doutor Edmilson, inclusive tirar Estado laico. Só nesse aspecto eu já proponho essa modificação, tirar o Estado laico e, eventualmente, qualquer discriminação, naturalmente, que estaria englobado em tudo isso. Se os senhores já sentirem plenamente debatido e se nós perguntamos, já podemos votar. Podemos votar, senhores? Sim. Sim. Ok, então, só um minutinho, vou procurar aqui de novo minha... Vamos lá. Doutora Esther, como vota? De acordo. Doutor Roosevelt, eu acho que não está, né? Porque doutor Roosevelt se encontra? Não. Não, né? Doutora Rosana? Eu também estou de acordo. Doutora Ana Bardusco? Eu voto com a proposta apresentada, com a retificação que foi feita agora em relação ao Estado laico. Perfeito. Eu também modifiquei a minha proposta, doutora Ana, mas perfeito. Doutor Marcelo? De acordo. Doutor Jorge Lana se encontra ou não, Érica? Não, doutor. Doutor José Norberto? Também não se encontra. Tá. Doutora Julieta? Também não. Doutor Flávio Fachoni? De acordo, excelência. Doutor João Augusto Veras Gadelha? Não se encontra. Não se encontra. Doutor Domingos Sávio? Doutor, eu vou votar a favor, porque... apesar de todas as ponderações que eu fiz, porque é aquela coisa, para mim está trocando 6 por meia dúzia. 6 por meia dúzia. Se alguém estava acumulando essa coisa, o outro alguém vai continuar acumulando isso aí. Então, então não é porque o outro rapaz lá, um promotor, tem um perfil assim, assado, é porque eu não trabalho com essa personificação ou, né, fulanização, né, essa ideia assim. Então, como muda 6 por meia dúzia, não tem prejuízo nenhum, eu voto a favor. Perfeito, doutor Domingos. Doutor José Medeiros. Eu vou votar a favor também com essa observação de retirada do Estado laico. E queria fazer uma sugestão de que daqui 6 meses a gente fizesse uma reavaliação disso para saber como é que está sendo o funcionamento dessa promotoria. Perfeito, eu já peço que conste em ata esse pedido seu, que fica já considerado, vamos dizer assim, aprovado. Doutora Silvana teve que ir ao médico, mas ela está de acordo exatamente com a observação do doutor Marcelo Ferrer.
Doutor Gil Rosa. De acordo. Doutor Hélio Américo está agora ou não, Érica? Não, doutor. Doutora Naomi, eu vi que está aí. Doutora Naomi. De acordo com a proposta, excelência. Obrigado. Doutor Edmilson. Presidente, diante da observação feita pelo doutor Marcelo, confesso que eu não tinha lido a resolução, o senhor coloca mais uma promotoria no núcleo da cidadania, e eu não vejo como votar contra, porque eu sou coordenador da área da cidadania, vamos ganhar mais uma promotoria. Só que o senhor criou um problema para o senhor está desguarnecendo a promotoria de Santo Antônio, mas esse é com a sua área. Voto contra com a proposta. Certo, vamos avaliar isso em 6 meses, foi muito oportuno que o doutor Medeiros trouxe. Doutor Zucchetti. De acordo. Doutora Kátia Rispoli. Não está. Não está. Doutor Paulo Prado está. De acordo. Obrigado, doutor Paulo. Doutor Enício, será que retornou? Nossa senhora. Não. É isso, gente. Doutora Mara Lígia. De acordo com a proposta. Certo. Doutor Paulo Rocha. De acordo, senhor presidente. Doutor Síger. Não está. Não está. Doutora Dalva. De acordo com a proposta, excelência. Obrigado. Doutor João Batista, se encontra? Não. Doutor Hélio Fredolino. De acordo. Doutora Eliana Maranhão, se encontra? Não. Doutor Basílio também acho que não, né, Érica? Não, doutor. Doutor Benedito Corbelino também não, né? De acordo com a proposta. Opa, já foi no odontólogo. Muito bem, sorriso novo aí. Seja bem-vindo, doutor Corbelino. Doutor Jacó. De acordo com a proposta. Doutor Mauro Delfino. Acordo à proposta, presidente. Doutor Luiz Scalope. Não está. Ele não foi para o tribunal? Segundo ele, sim. Ele falou que estaria acompanhando. Ah, certo. Ok, doutor Scalope, sim. Doutor Colombo. De acordo. Doutor Valdemar não está. Eu também favorável com a modificação trazida pelo doutor Marcelo, que foi aderido por todos, ainda constando em ata que daqui 6 meses a gente faça essa reavaliação. Então, ela foi aprovada com a promotoria que hoje é do doutor Henrique Schneider, que vai ter essas funções em relação às minorias, conforme foi discutido, relatado e apresentado aqui para os senhores os termos com essas modificações. Dando sequência agora à nossa reunião, nós temos a última. Não, já foi, né? Da Comissão Eleitoral. Fechou, né, Érica? Acabou, doutor. Acabou, né? Perfeito. Então, se alguém deseja fazer uso da palavra em assuntos gerais, caso contrário, nós estaríamos encerrando. Eu só queria dizer que não vejo a hora de poder encontrar os colegas pessoalmente. Pois é, né? Ansioso para que termine essa pandemia. E chegue logo a vacina, né? Bem, então, quero desejar uma boa tarde, já o final de semana chegando também, segunda-feira, 7 de setembro, independência do nosso país, e que o Ministério Público continue fazendo o seu trabalho nessa perspectiva, como foi discutido nesse último item, da defesa da sociedade, principalmente das minorias. Então, a todos os senhores e senhoras, eu desejo um bom final de tarde e um ótimo feriado de segunda-feira. Fiquem com Deus. Obrigada, igualmente. Obrigada a todos. Obrigado, boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde, boa tarde. Obrigado, um abraço a todos.